Olá! A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou uma proposta que assegura para as pessoas em situação de rua a reserva de pelo menos 3% do total de unidades de programas habitacionais. A proposta aprovada ainda prioriza mulheres provedoras de famílias monoparental e também as famílias de mulheres vítimas de violência doméstica ou de pessoas com deficiência ou idosas. Nós vamos conhecer melhor o projeto com a autora, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Bem-vinda, deputada. É um prazer estar aqui, fazer uma saudação muito especial a cada um que nos escutam e nos assistem nesse momento. Obrigada, deputada. Seria bom para a gente saber como vai ser esse projeto, como é que os moradores de rua vão poder acessar esses programas habitacionais. Na verdade, o projeto ele está agora na Comissão de Desenvolvimento Urbano, ele é terminativo nas comissões, por fim ele vai passar na Comissão de Constituição e Justiça para que ele se transforme em lei. E ali nós asseguramos não apenas os 3% nos programas de moradia da União, mas que também nós possamos assegurar 30% dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que aliás é um fundo que não se dedica apenas à construção de habitações, mas que estabelece outros mecanismos para assegurar a moradia. Nós estamos fazendo valer um direito constitucional, a um direito que está assegurado na nossa Constituição, que é o direito à moradia. Aliás, é bom lembrar que moradia é cidadania, não é? A partir do momento em que você tem um espaço, que é um espaço onde você pode estar ali com as pessoas que lhe são mais queridas, ou que você pode estar participando de um território, e o território não é só um limite geográfico, o território é como você trança os seus afetos, como você trança os seus saberes, enfim. Então, portanto, achamos que é fundamental assegurar esse direito para a população em situação de rua. Nós temos um dado que é o do IPEA de 2020, de março de 2020, que pontua que nós temos mais de 221 mil pessoas em situação de rua. E nós sabemos que durante essa crise, que é uma crise trançada, é uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, houve um aumento da população em situação de rua. E nós temos um dado que aponta que de 2012 para 2020 houve um crescimento da população em situação de rua em 139%. Então, portanto, é fundamental que nós asseguremos os direitos das pessoas que estão em situação de rua. Eu diria que nós temos grande parte das pessoas que estão em situação de rua, por volta de 70%, não tem onde dormir, não dormem em albergues, por exemplo, dormem na rua. E tem motivos que são variados para a situação de rua. E lidando com o movimento das pessoas em situação de rua, porque eu coordeno na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua, uma das grandes reivindicações é a moradia. Porque a moradia... Só para a gente, voltando ao projeto, como é que eles teriam acesso, recursos? Eles dificilmente têm comprovante de rendimentos. Como eles teriam acesso a esses programas habitacionais? Que recursos seriam utilizados para eles terem esse acesso? Você tem um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Se a habitação é de interesse social, é uma habitação que vai contemplar as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade mais aguda. O que é a diferença do próprio projeto? É assegurar que estes recursos e que os programas da União, eles sejam direcionados em um percentual de 3% dos programas habitacionais e de 30% do Fundo Nacional para as pessoas em situação de rua, mas já são recursos destinados às pessoas que precisam de uma habitação de interesse social, portanto, são pessoas que vivem uma situação mais aguda do ponto de vista da sua própria renda. Nós temos alguns projetos, projetos como Moradia Primeiro, que existem em alguns locais do Brasil. É que o projeto Moradia Primeiro, ele parte de que pressuposto?
E para a população em situação de rua, é moradia primeiro. É moradia primeiro, não a moradia como consequência, mas moradia primeiro, que faz parte de uma abordagem do Estado, que é uma abordagem multissetorial. Então, veja, moradia para assegurar referência, território, assegurar, enfim, espaços para o exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, políticas que são políticas multissetoriadas para que nós possamos fazer com que as pessoas em situação de rua que clamam por moradia e que clamam por trabalho que possam ser atendidas pelo Estado, na medida que o Estado, e cabe ao Estado, enfrentar os problemas nacionais, e um deles, o mais agudo e mais diverso, eu diria, é a própria desigualdade, em suas várias faces. E nós estamos agora com uma mudança de programas, que existe o Minha Casa Minha Vida, que está para ser alterado. Ainda assim, será possível fazer essa reserva? E vai ser feito por quem? Pelos estados, pelos municípios? Quem é que realmente vai colocar em prática esse programa, essa reserva? De verdade, ela tem que ser um sistema, não é? Há um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que ele envolve todas as instâncias, envolve o município, envolve o Estado, envolve a própria União. Então, portanto, é um sistema articulado nas 3 esferas para que você possa identificar, pontuar e, ao mesmo tempo, possa estar beneficiando as pessoas em situação de rua com acesso à moradia, ou seja, em programas, obviamente, que consideram que a dificuldade de renda. Grande parte da população em situação de rua é uma população trabalhadora, mas que está no arco da informalidade. Então, nesse sentido, é muito importante que você assegure a moradia, considerando que são pessoas que têm precariedade de renda, e por isso elas serão consideradas no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e nos fundos que disponibilizam recursos para habitação de interesse social. É preciso fazer censo, é preciso que tenhamos a moradia e a intervenção do Estado com várias políticas públicas para que nós possamos assegurar os direitos da população em situação de rua. E, fundamentalmente, é preciso também estabelecer os mecanismos para que as pessoas em situação de rua possam falar ou possam ser escutadas, não é? Que possam ter um protagonismo que é inerente à nossa própria condição humana. Por isso, nós queremos aprovar esse projeto e que esse projeto possa incluir esse percentual, tanto para os programas habitacionais, como também para os recursos necessários para dar dignidade, partindo do pressuposto que moradia é cidadania. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos e participação aqui no Palavra Aberta. Olha, é um prazer estar sempre conversando no Palavra Aberta. Parabenizo a construção deste espaço e, mais uma vez, me despeço, enfim, saudando todas e todos que nos escutaram e nos assistiram. Eu conversei sobre a reserva de moradias para o atendimento de pessoas em situação de rua com a autora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.